Olá, vamos dar sequência aos nossos temas referentes à gestão de lodo. Este lodo que nós discutimos num dado tema sobre como devemos fazer para remover a água, depois discutimos como fazer a digestão desse lodo, depois, numa etapa seguinte, nós trabalhamos a respeito da sua higienização. Nesse momento, nós vamos discutir com um pouquinho mais de profundidade o que fazer com esse lodo pensando numa maior sustentabilidade. No caso, nós vamos trabalhar com a aplicação de lodo no solo. Recordando as etapas envolvidas na gestão do lodo em uma estação de tratamento de esgoto, nós discutimos que, após a desidratação, havia necessidade de uma higienização, buscando adequar a um possível destino, de certo modo, nobre para esse material que nós estamos produzindo numa estação de tratamento. Um destino melhor do que o de seu simples descarte no aterro sanitário. Mas para isso nós inserimos nessa etapa, entre as etapas da gestão do lodo, a higienização. E nós discutimos que há diversas alternativas para conseguirmos fazer a higienização desse lodo, ou seja, adequar esse lodo no tocante a patógenos a uma dada característica, a um dado uso para o lodo. Por exemplo, nós discutimos a calhação, compostagem, quando pensamos na sua aplicação no solo, nós discutimos a codigestão quando desejamos obter energia a partir do lodo e também um material adequado a aplicar no solo. Nós trabalhamos com a questão térmica, a incineração, quando nós buscamos remover o máximo de água possível, mas ainda mantendo a potencialidade de aplicar no solo. E, por fim, nós trabalhamos com a incineração, onde o meu objetivo único é a produção de energia e geração de um resíduo que deve ser, no caso, descartado em aterro sanitário. Cada uma dessas possibilidades, nós temos que pensar na sua viabilidade também. Por exemplo, se eu desejo fazer uma compostagem desejando aplicar esse lodo em solo agrícola, com fins agrícolas, ou seja, buscando uma maior sustentabilidade para essa gestão do lodo, eu tenho que ter em mente que haverá um gasto para essa higienização, haverá um gasto, por exemplo, no processo de compostagem, e haverá um gasto de colocar esse lodo num caminhão ou num trem e transportá-lo até um local onde ele seja utilizado na atividade agrícola. E essa atividade de transporte tem um custo, e esse custo vai depender da distância. Logo, nessa gestão do lodo, eu tenho que fazer essa avaliação. Até que ponto o lodo gerado numa cidade é viável de ser aplicado no solo? Ou melhor, até que distância é viável fazer a aplicação desse lodo no solo? Então, nós temos que estudar e trabalhar com essa questão da engenharia. E quando a gente pensa nesse lodo que eu adequei a alguma atividade agrícola, nós temos que ter em mente que há diferentes lodos, há diferentes formas de higienização, há diferentes características de material. Vai desde material que sofreu a calhação, compostagem ou uma secagem. Cada um deles tem níveis diferentes de patógenos, ou seja, cada um deles permite uma aplicação no solo mais ou menos adequada, ou seja, cada um deles permite uma aplicação no solo que possa ir desde o aterramento no aterro sanitário até um cultivo, por exemplo, de mandioca. Mas eu sempre vou objetivar produzir um lodo adequado ao cultivo de mandioca ou ao cultivo de alface. Será que não é viável para uma dada cidade eu adequar esse lodo para um descarte em aterro sanitário ou adequá-lo a uma plantação de soja, a um parque ou a produção de flores, por exemplo, dentro da minha residência? E um lodo deve atender a todas essas características, ou seja, um lodo deve atender a característica tanto de aplicação no solo dentro da minha residência, como ser descartado no aterro sanitário.
Não. Cada lodo, cada processo de higienização gera um lodo, um produto final adequado a uma dada característica. Eu tenho que ter em mente que um lodo que é adequado a aplicar ou a ser disposto no aterro sanitário, ou um lodo que é adequado a uma produção de soja ou de cana-de-açúcar, pode não ser adequado a ser empregado dentro da minha residência, por exemplo, na aplicação como adubo na cultura, na produção ou no cultivo dessa pequena flor. Eu tenho que ter em mente esses aspectos, eu tenho que ter em mente que por trás disso há custo, e eu tenho que ter em mente qual é o objetivo da gestão desse lodo, o que eu quero fazer com esse lodo. Sempre recordando, a legislação brasileira não permite que resíduo seja descartado em aterro sanitário. E o lodo hoje é um resíduo. Então, nós temos que buscar alternativas para o descarte desse lodo. Como, por exemplo, por que não aplicá-los em parques? Por que não dispor o lodo na superfície desses parques com o objetivo de adubagem desse gramado, adubagem das árvores ali presentes? Porém, sempre recordando, uma pessoa pode deitar sobre esse gramado. Qual a característica de lodo que vai permitir que faça sua aplicação sobre a superfície desse terreno e não acarrete em riscos inadmissíveis de contaminação por patógeno dessas pessoas que visitam esses parques? Outra possibilidade seria nós adequarmos o lodo para sua aplicação em reflorestamento, por exemplo. Será que essas plantas que vocês observam nessa imagem não estariam mais robustas, mais bonitas, se por um acaso na cova onde elas foram colocadas tivesse ocorrido a aplicação, a disposição de um lodo adequado a essas características? Será que essas plantas não estariam mais bonitas? E, ao mesmo tempo, será que nós não estaríamos dando um descarte, uma disposição mais adequada para esse lodo produzido? Outra possibilidade, por exemplo, a produção de frutíferas. Será que eu tenho que ter um lodo com uma característica igual àquele lodo que pode entrar dentro da minha residência? Notem, se eu fizer a aplicação de lodo no pé dessa planta, no pé dessa mangueira, que está localizada numa cultura, no local de produção de mangas de forma industrial, será que se eu fizer a aplicação desse lodo adequado a essas condições, nesse solo, para que essa planta possa receber a adubagem que está presente nesse lodo e possa desenvolver-se melhor, será que eu tenho que ter o mesmo nível de qualidade desse lodo quando a gente compara com aquele que é disposto, que pode chegar até o interior da nossa residência? Observe, normalmente quem faz a colheita são máquinas. Essas máquinas, ou seja, as pessoas que estão trabalhando nessa produção não vão ter contato direto, mesmo os trabalhadores poderão não ter contato direto com esse lodo que foi aplicado. Então, cada local, cada característica diferente de lodo a ser produzido, a ser aplicado. Por exemplo, uma atividade que seria nobre, aplicar o lodo num terreno como esse que está altamente degradado, objetivando a sua recuperação e, quem sabe, a recuperação de uma mata ciliar. Então, nós teremos aí um uso muito mais nobre e um uso muito mais sustentável para esse lodo, garantindo melhorias do solo e garantindo uma disposição adequada para esse material. Então, quando a gente pensa em lodo, nós temos que pensar, quando pensamos em lodo, sua aplicação no solo, nós temos que trabalhar com essa legislação, que é relativamente recente, a resolução número 498 de 2020. Ela que define os critérios e procedimentos para a produção e aplicação de lodo ou de biossólido em solos e dá outras providências, ou seja, é ela que vai dar a base para sabermos, para produzir manga, qual a qualidade do lodo que eu preciso. Para produzir alface, qual a característica do lodo. Para utilizar esse lodo no interior da minha residência, no cultivo de uma samambaia, por exemplo, qual que é o nível de qualidade desse lodo.
para aplicar esse lodo numa produção de cana-de-açúcar ou produzir álcool, qual é o nível de, qual a concentração de patógenos que pode estar ali presente, de tal modo que não coloque em risco a população que está ali envolvida ou o trabalhador que está ali envolvido. Mas vamos primeiro buscar sanar uma dúvida. Por que empregar o lodo na agricultura? Por que é interessante fazer isso? Porque não é um simples descarte, ou seja, não é a mesma coisa que dispor no aterro sanitário. Por que é interessante aplicar esse lodo no solo? Alguns dos aspectos importantes eu vou discutir aqui nesse slide. Porque o lodo, primeiro ponto, ele é muito bom para a planta. Por que ele é interessante? O essencial disso é nós sabermos que no lodo está presente nitrogênio e fósforo. Ou seja, se aquele solo agrícola recebeu adubo sintético que contém nitrogênio e fósforo, aquela planta cresceu a partir desses nutrientes. O gado consumiu aquela planta que continha esses nutrientes, ou seja, o gado tem em sua constituição as proteínas que possuem nitrogênio e fósforo. Esse gado pode virar carne, e essa carne tem nitrogênio e fósforo, e essa carne que está sendo consumida pela população. Logo, nosso resíduo também tem nitrogênio e fósforo, que pode retornar ao princípio, e servindo de adubo para essa planta. Ou seja, esse nitrogênio e fósforo que está presente no esgoto, que está presente no lodo, é interessante para a planta. São nutrientes, são macronutrientes. Esse lodo também é benéfico para o solo, porque ele melhora as propriedades químicas e físicas desse solo, ele melhora a agregação de partículas, ele facilita a aeração desse solo e, além disso, ele permite uma maior retenção de água. Permitindo essa maior retenção de água, que nós vamos discutir daqui a pouco, ou seja, se é um solo que após uma chuva acaba retendo mais água, eu vou precisar irrigá-lo com menos frequência. Então, eu acabo tendo não só benefícios diretos à planta, como benefícios ao solo, nós temos benefícios econômicos. Eu vou minimizar o custo no tocante à irrigação. E também é bom para o saneamento, visto que nós criamos uma forma mais sustentável de gerir o lodo, e além disso, a empresa de saneamento vai minimizar esse gasto no que tange ao aterramento do lodo. Sempre recordando, dispor o lodo em aterro, dispor qualquer material em aterro, tem duplo custo. O custo de transporte e o custo para enterrar esse material. Mas, aprofundando um pouquinho mais esses benefícios que o lodo possui, vamos discutir agora a questão dos nutrientes que estão ali presentes no lodo. Quais são os principais? Fósforo e nitrogênio. Se nós formos avaliar esse adubo que vocês veem à direita, qual é a base da sua constituição? Nitrogênio, fósforo e potássio. Todos esses compostos, que são denominados de macronutrientes, e também os micronutrientes, como os metais e outros componentes, estão presentes no lodo. Mas aqui a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade nitrogênio e fósforo. Quando a gente observa o adubo sintético, quando nós aplicamos o adubo sintético que tem uma alta concentração de nitrogênio e fósforo, nós notamos que chega realmente a planta, atinge realmente o seu objetivo de nutrir a planta 5 a 30% do material aplicado. Ou seja, o que nós estamos fazendo quando aplicamos um adubo sintético? Nós estamos, de certo modo, desperdiçando de recursos, estamos jogando fora dinheiro. E, ao mesmo tempo, nós estamos esgotando as reservas desses materiais, esgotando a fonte de produção, principalmente do fósforo. O fósforo, para que vocês tenham uma ideia de como é a produção desse adubo, o fósforo vem de jazidas minerais. Então, eu vou no ambiente, vou num dado local, faço exploração dessa jazida mineral, eu vou industrializar esse fósforo, ou seja, vai haver um custo de industrialização até que chegue nesse formato que vocês veem à direita. A partir disso,
e ele é aplicado no solo, para daí haver o cultivo de alguma planta, haver sua produção e, a partir dessa produção, desse alimento, por exemplo, soja, enfim, milho e outras culturas agrícolas, isso gera um produto agrícola que chega até as nossas cidades. A partir das nossas cidades, ele é consumido pelo ser humano, e como eu disse, se nós nos alimentamos de carne ou algum outro produto vegetal, dentro desse produto tem proteína, dentro desse produto tem nitrogênio e fósforo. Então, se nós nos alimentamos com compostos que têm nitrogênio e fósforo, nosso resíduo tem nitrogênio e fósforo. E esse esgoto, quando é coletado, vai para uma estação de tratamento de esgoto. A maioria das estações, a imensa maioria das estações de tratamento de esgoto existentes aqui no Brasil não possuem a capacidade de remoção tanto do nitrogênio como do fósforo. O que acaba acontecendo? Boa parte desses compostos acabam chegando aos corpos hídricos e, por fim, até ao oceano. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Observando, por exemplo, o fósforo. Nós estamos esgotando jazidas minerais que são limitadas, industrializando-as, usando-as e jogando esse fósforo que estava ali presente no mar, no oceano. Até que vai chegar o momento que esse fósforo vai ser totalmente esgotado, essas jazidas minerais serão esgotadas. Então, vem o nosso questionamento. Há alguma forma mais sustentável de lidar com esses componentes, tanto com fósforo como com nitrogênio? Porque o que nós estamos fazendo hoje é utilizando esses compostos, descartando no ambiente, utilizando esses compostos e contaminando rios e aquíferos subterrâneos. Qual seria uma forma alternativa e mais sustentável de gerir esses compostos? Seria assim, a sua exploração das jazidas, sua industrialização, a colocação, a fertilização dos solos, a produção de plantas, essas plantas e animais serem transportados para cidades onde são consumidos. E lá, após essas cidades, irem para as estações de tratamento de esgoto. Mas só que ao invés de nós tratarmos esse esgoto, gerarmos lodo e enterrarmos esse lodo no aterro sanitário, mas só que ao invés de pegar esse efluente que é tratado, que pode ter nitrogênio e fósforo e lançá-lo no ambiente, qual que é a proposta? Por que não pegar esse lodo que tem nitrogênio e fósforo, adequar esse lodo às condições, as melhores condições possíveis para sua aplicação no solo, transportá-lo de volta ao solo para produzir novamente uma planta. Ou seja, nós vamos buscar criar algo sustentável. Ou seja, um resíduo da cidade virá uma matéria-prima, virá um insumo para a produção agrícola. Com isso, o que isso irá acarretar? Irá acarretar que nós vamos explorar menos as jazidas minerais, nós vamos consumir menos energia na produção desses componentes e, ao mesmo tempo, como nós estamos buscando fechar esse círculo, um círculo sustentável, menos resíduo será lançado no ambiente. Então, o lodo é fundamental quando nós pensamos numa maior sustentabilidade, quando nós pensamos em uma gestão moderna do saneamento. E quando nós pensamos ainda sobre nitrogênio e fósforo, esses compostos hoje são consumidos no setor agrícola, e quando nós pensamos no Brasil, por exemplo, fósforo em grande medida é importado, isso tem um valor econômico, esses compostos. Então, o lodo, do mesmo modo que o fertilizante sintético, que é o adubo sintético, o lodo também pode vir a ter um valor econômico. Ou seja, esse lodo que é gerado numa estação, que hoje é um rejeito, que hoje é descartado em aterro sanitário, pode se tornar algo positivo, um produto a ser comercializado na agricultura, para a agricultura. Mas tudo isso depende de criação de uma cultura adequada da nossa sociedade, uma criação de uma cultura tanto pensando na empresa de saneamento como para o agricultor.
Desse modo, nós vamos ter um produto que pode ser aplicado na agricultura. E essa aplicação é feita do mesmo modo que se dá quando a gente usa adubo sintético. A minha base de aplicação vai ser o quanto a planta quer, quanto a planta deseja, o quanto a planta precisa de nitrogênio para se desenvolver. Se eu faço essa base de cálculo para estabelecer o quanto eu vou aplicar de adubo ou de nitrogênio, eu vou fazer a mesma base quando eu vou fazer a avaliação da aplicação de lodo. A nossa base de cálculo é o nitrogênio. O quanto a planta precisa é o quanto eu vou satisfazer de nitrogênio e nitrogênio que está presente no nosso lodo. O excesso é indesejável, tanto quando nós aplicamos adubo químico como o lodo. Logo, se nós fizermos uma aplicação, por exemplo, desse lodo compostado, num solo agrícola, buscando trazer benefício para a planta, isso é extremamente interessante, porque essa planta vai fazer uso desse nitrogênio e fósforo, ela vai se desenvolver e vai crescer. Além disso, como a planta vai fazer uso desse nitrogênio e fósforo, ambos esses compostos não vão ser lixiviados, não vão contaminar o lençol freático, o aquífero subterrâneo. Do mesmo modo, caso ocorra uma chuva, esse nitrogênio e fósforo não vai ser arrastado para um corpo hídrico. Então, tem que pensar sempre nesse balanço. O quanto a planta precisa é o quanto de lodo eu vou aplicar. Um outro aspecto interessante que está presente no lodo. Eu não tenho somente fósforo, nitrogênio, potássio e outros compostos. Puramente, eles não estão nas suas formas puras, como a gente pode quase chegar no adubo sintético. Ele está envolto em matéria orgânica. Mas é interessante termos matéria orgânica quando eu vou aplicar no solo. É interessante essa matéria orgânica? Pois bem, a matéria orgânica ela é extremamente interessante, porque um aspecto extremamente interessante da matéria orgânica é que ela tem a capacidade de reter água, cerca de 20 vezes o seu peso. Ou seja, se eu tenho 1 grama de matéria orgânica, eu vou conseguir reter uma grande quantidade de água ali nesse solo. Ou seja, se eu tenho um solo rico em matéria orgânica, a frequência de irrigação vai ser menor. Então, a gente pode comparar à direita, por exemplo, um solo arenoso e um solo orgânico, fruto de uma compostagem, fruto da aplicação de lodo. Esse solo de baixo, caso eu faça uma rega, ele vai ter a capacidade de reter uma grande quantidade de água. Essa água ficará disponível para a planta. A par que, se a gente pegar o solo observado acima, que é extremamente arenoso, se eu fizer uma aplicação de água, como esse solo é extremamente pobre em matéria orgânica, após essa rega, essa irrigação, a água tende a infiltrar. Então, mais uma vez, nós temos mais um ponto positivo para a aplicação de lodo em solo agrícola, o benefício da retenção da água no solo. Além disso, essa matéria orgânica amplia a porosidade do solo, facilitando a penetração da raiz, facilita a aeração, ou seja, essa planta ela vai ter uma facilidade muito maior em penetrar sua raiz e vai ter acesso ao oxigênio com muito mais facilidade. Além disso, nós temos que, como essa água ela é retida no solo, eu vou minimizar o escoamento superficial, eu vou minimizar a erosão, eu vou minimizar a irrigação. Então, tudo isso acaba me trazendo de volta uma questão econômica, ou seja, minimizo a erosão, eu não vou perder solo. E o solo é algo extremamente caro. Um produtor agrícola não almeja que seu solo vá parar no corpo hídrico. Então, todos esses aspectos são importantes. Então, reforçando quais são esses benefícios que o lodo ou a matéria orgânica que está presente no lodo traz para um agricultor, é que se eu tiver um solo arenoso, sem matéria orgânica, a água que é irrigada, que é aplicada na superfície, acaba tendo um percentual muito maior desse recurso que vai acabar infiltrando no solo, e com isso
vai arrastar a própria água e vai arrastar os nutrientes que estão presentes nesse solo para o aquífero subterrâneo. Enquanto se nós tivermos matéria orgânica, essa água vai ficar retida, do mesmo modo que os nutrientes que estão ali presentes. Então é extremamente interessante a aplicação do lodo. Mas nós temos que ter cuidado, isso a gente sempre vai reforçar. Eu posso aplicar qualquer lodo em qualquer local? Não. Depende da sua higienização. Depende de o que eu quero fazer com esse lodo. Dependendo do que eu quero fazer com esse lodo, eu vou fazer uma higienização adequada. E isso tem custo. Tem custo porque eu quero levar um lodo seguro, atingir um nível de segurança. Então, por isso eu tenho que ter cuidado. O que eu quero fazer com esse lodo? Eu não posso pensar em ter um único lodo com um único tipo de higienização, imaginando uma única higienização possível. Ou seja, acreditando que o lodo que vai ser aplicado numa cultura de cana, que tem como objetivo a produção de álcool, deva atender às mesmas exigências que um lodo que será posto no interior de nossas residências no plantio de uma samambaia, por exemplo. Então, quando a gente pensa nessa questão de risco à saúde pública, risco à saúde do trabalhador, nós temos que trabalhar com algumas barreiras sanitárias. E essas barreiras sanitárias buscam dar segurança ao trabalhador rural, segurança a nós consumidores e segurança ao ambiente. E quais são essas barreiras quando a gente pensa na gestão do lodo? Ou seja, quais barreiras eu vou colocar entre esse lodo que é produzido numa estação de tratamento de esgoto até que esse material possa entrar, por exemplo, numa situação extrema, dentro da minha residência? E esse entrar dentro da minha residência pode ser de que modo? Pode ser o próprio lodo, como pode ser na forma de uma cultura agrícola, como, por exemplo, no trigo que está chegando na forma de pão, ou no café que está chegando até nós. Então, cada uma dessas possibilidades eu tenho que colocar barreiras que eu garanta que essa população que vai ter acesso a esse alimento produzido a partir de uma dada qualidade de lodo, eu tenho a segurança que não há risco de contaminação, ou eu tenho um risco que seja plenamente aceitável. E quais são essas barreiras? A barreira da higienização, que é feita dentro da estação de tratamento de esgoto, a barreira do solo, ou seja, nós temos que observar qual a distância em relação ao corpo hídrico, qual a declividade desse solo, buscando evitar que seja arrastado o material para dentro de um corpo hídrico, qual que é a profundidade desse solo, buscando minimizar a contaminação do aquífero subterrâneo. Qual cultura eu vou empregar que eu vou plantar, que eu vou cultivar a partir desse lodo? Será que é uma planta, será que é cana de açúcar? Será que é café? Será que é alface? Então, cada uma delas eu vou ter que ter um nível de exigência, ou melhor, eu posso pensar que um café, por exemplo, vai ter tanto processo industrial até chegar dentro da nossa residência, que eu vou garantir que não chegue nenhum patógeno por essa via. E, por fim, a forma de aplicação, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Então, a primeira barreira é o solo. Eu vou aplicar esse lodo que eu estou produzindo num dado nível de higienização num solo que tenha uma dada profundidade, que sejam solos profundos. Eu não vou desejar aplicar esse lodo em solos rasos, porque se eu aplicar o lodo em solos rasos, eu aumento o potencial de contaminação do lençol freático. Do mesmo modo, eu não posso aplicar lodo num terreno com uma grande declividade, porque eu vou facilitar esse arraste do material para dentro de um corpo hídrico. Quando a gente pensa na cultura agrícola, por exemplo, será que eu preciso de um lodo com zero concentração de patógenos quando eu vou produzir cana de açúcar ou cana que será empregado na produção de álcool? Será que eu não posso aceitar uma quantidade de patógenos tal que eu tenha segurança que
quem vai consumir o produto feito a partir dessa cana não será contaminado com esse patógeno, que os trabalhadores que ali vão trabalhar não vão se contaminar com patógenos. Então, eu posso ter um nível de higienização inferior ao que a gente está trabalhando, por exemplo, quando pensamos em aplicar lodo numa samambaia no interior da nossa residência. Desse modo, por que isso é importante? Por que é importante nós termos essa visão? Porque diferentes níveis de higienização vão significar diferentes níveis de custo para produzir esse lodo. E, de repente, a gente pode viabilizar essa disposição no solo, por exemplo, essa disposição no solo para plantio de cana, que será usada na produção de álcool combustível. Ou vamos pensar, por exemplo, na produção de cereais, café, enfim, ou reflorestamento. Então, imagine, um trigo que possa receber um dado tipo de lodo, até chegar à nossa mesa, vai passar por uma série de processos industriais. A mesma coisa um café. Imagine, o café, o grão de café, não vai ter contato com o lodo que está aterrado no solo. E mesmo que, porventura, algum patógeno chegue até o grão, ele vai passar por um processo de torrefação até chegar à nossa mesa. A mesma coisa o milho ou a soja. Então, há todo um processo industrial que me garante, com absoluta certeza, que não há possibilidade de contaminação por patógeno a partir desse lodo. Porém, esse é um aspecto importante, nós temos que ter cuidado com outros aspectos. Por exemplo, será que eu posso usar um lodo que vai ser produzido, que vai ser empregado numa cultura de cana, eu posso empregar na produção de alface? Isso nós temos que ter muito cuidado quanto a esse aspecto. Porque imagine, essa alface, por exemplo, está tendo contato com o solo, que poderia ter recebido um lodo, e essa alface vai chegar à nossa mesa sem nenhum processo industrial. Ou seja, há um potencial muito grande, há um risco muito grande desse patógeno que possa estar aqui, entrar em contato com essa folha e chegar até a minha casa, ao meu prato. Ou seja, fechando o círculo da doença. É a mesma coisa quando a gente pensa em produzir cenoura, por exemplo. Então, essas questões, essas possibilidades, por exemplo, produção de alface, rúcula, que chega às nossas mesas com a raiz, até de nós consumir, nós compramos nos mercados a rúcula ainda com a raiz. Então, imagina o potencial que há se esse lodo tiver algum tipo de patógeno, uma beterraba, por exemplo. Então, são aspectos que nós temos que ter muito cuidado. Então, eu tenho que ter mais barreiras. Então, por exemplo, nessa planta, eu não vou desejar aplicar um lodo numa produção de alface ou rúcula. Então, nós colocamos uma barreira e impedimos esse tipo de uso. Um outro tipo de barreira sanitária seria a forma de se fazer a aplicação, buscando e exigindo mecanização, como vocês podem ver aqui. Então, notem, esses caminhões saíram de uma dada estação de tratamento de esgoto, transportando um lodo higienizado, no caso com aleação. Esse lodo chegou até esse local agrícola. Esse lodo que tem um lote, quer dizer, cada caminhão tem um número de lote, eu sei o momento que ele foi produzido, eu sei a qualidade de produção. Esse lodo ele pode ser transportado por meio de máquinas, sem nenhum contato humano, ser aplicado em covas, sem nenhum contato humano, essa cova ser fechada e nós vamos ter, por exemplo, nesse caso, a produção de café. Ou seja, qual é o questionamento que eu gostaria de fazer? Qual é o risco de contaminação? Qual o risco desse café que vai ser produzido chegar até a nossa mesa na forma de café solúvel, com a presença de algum patógeno? Quais barreiras eu coloquei? Eu coloquei o tipo de solo, eu coloquei a higienização que foi feita, eu coloquei a forma de aplicação desse lodo, que depois ele vai ser recoberto com solo. Ou seja, essa planta ela vai fazer uso desse lodo a partir da raiz dela, e essa raiz não permite, não há condições para passagem de patógeno
pelo capilar da raiz. Ou seja, nós criamos uma condição, nesse exemplo aqui, por exemplo, de produção de café, mas poderia ser de cana ou de outros produtos agrícolas. Eu estou criando uma condição que eu minimizo o risco ou chego num risco muito baixo de trazer qualquer tipo de contaminação para dentro da minha residência, ou um risco nulo disso acontecer. Então, o que nós acabamos tendo? Por exemplo, uma produção de cana, produção de álcool, de forma muito sustentável. Ou seja, nós vamos ter um solo agrícola rico, de ótima qualidade, e esse solo agrícola ele é produzido, ele é gerado a partir do uso de lodo de esgoto. Há alguma possibilidade de eu gerar um lodo de esgoto que seja aplicado, que seja usado dentro da minha residência? Ou seja, nós teríamos um lodo que teria um uso irrestrito. Sim, há essa possibilidade. Em diversos países, há a produção de lodo que eu possa fazer qualquer tipo de uso com ele. Inclusive, por exemplo, um lodo que vai ser ensacado, que vai ser transportado até um mercado de compras tradicional que nós temos aqui no Brasil, e vai ser vendido lá na forma de em sacos plásticos de 500 gramas, 1 quilo. Mas imagine, qual a qualidade desse lodo? Então imagine que essa senhora comprou esse saquinho de lodo de esgoto, levou para a residência e fez uso no plantio dessas plantas que vocês estão vendo. Quais os riscos que estão por trás de contaminação? Notem, ela vai colocar a mão no meio desse solo que pode ter esse lodo para enriquecer esse solo com o objetivo de fazer a produção dessa planta. Uma criança pode ter acesso a esse solo, essa criança pode colocar a mão nesse solo e depois colocar a mão na boca, um animal do mesmo modo. Então, se nós tivermos um lodo sem uma segurança, sem uma qualidade adequada, nós vamos poder fechar diversos ciclos de doenças de veiculação hídrica. Eu não desejo isso. Por isso, se eu fizer a venda de algum lodo, e isso já é feito em diversos países, em mercado, esse lodo tem que me dar uma segurança absoluta, que mesmo essa pessoa colocando a mão nesse material, mesmo criança tendo acesso a esse material ou animais, o risco de contaminação seja insignificante. Então, hoje nós temos tecnologias que permitem chegar a esse nível? Sim. Conforme nós vimos, eu posso fazer uma secagem até mais de 90%, criar um ambiente absolutamente inóspito para os patógenos. E eu posso vender esse lodo no mercado. Mas vamos pensar no aspecto de marketing. Seria interessante nós vendermos no mercado um saco plástico onde estaria escrito lodo de esgoto para uso em plantas de jardim, plantas no interior da residência. Não é um marketing interessante, mesmo pensando para o agricultor. Ele aplicar lodo de esgoto no solo agrícola, nós temos que ter cuidado quanto a isso. Então, por isso, foi criada uma nova palavra, o termo biossólido. O que seria um biossólido? Biossólido seria aquele lodo de esgoto que passou por um processo de adequação, processo de higienização, processo de gestão, que permite ser usado de forma segura em uma dada atividade. Então, se eu gero um lodo que é seguro para ser usado na plantação de cana-de-açúcar, esse lodo passa a se chamar biossólido. Se ele é adequado para a produção de soja ou na produção de café, ele é chamado de biossólido. E se ele é posto à venda no mercado, ele é chamado de biossólido. E, importante, se ele está sendo vendido dentro de um mercado de compras, ele tem que ser absolutamente seguro. Então, isso é importante. Ninguém está pregando, nem empresa de saneamento, nem agricultor, pregando em receber lodos que não tenham qualquer tipo de gestão, que não atendam às exigências estabelecidas tanto na legislação como por meio de nossa consciência, para sua adequação a uma dada aplicação específica. Bom,
Então, aqui nós encerramos mais esse tema da nossa aula, buscando mostrar que é muito sustentável, nós vamos conseguir atingir um meio, uma sociedade muito mais sustentável se nós conseguirmos transformar esse resíduo que é gerado numa estação de tratamento de esgoto em um produto que possa chegar até o agricultor ou até mesmo aos mercados de compra. Muito obrigado.